Olá, boa tarde. Começa agora mais um programa Mercado Futuro. Eu converso com vocês diretamente do estúdio da B3, Brasil Bolsa Balcão, a bolsa de derivativos e de ações aqui brasileira, no centro histórico da cidade de São Paulo. Boa tarde também para os assinantes da Claro, da NET, o pessoal da Parabólica e todas as pessoas que acompanham o programa pelas redes sociais, seja pelo Facebook, acompanhando informações que são colocadas no Instagram, no Twitter, enfim, na página do programa. Vocês sabem que o programa tem uma página que chama Programa Mercado Futuro e todos os programas feitos durante o ano de 2018, que é este ano, estão lá à disposição de quem quiser. É um site completamente aberto, quer dizer, uma página completamente aberta no YouTube. Você pode passar o link para outras pessoas, enfim, está lá à disposição a história do que tem acontecido no agronegócio e também fora dele neste ano de 2018, que está chegando ao fim, né? Já estamos praticamente em dezembro e o ano está chegando ao fim. Bom, com a chegada do final do ano, é interessante ver que o Brasil elegeu um novo presidente, agora em outubro, como todos vocês foram votar, quem tem a obrigação de votar, e pela primeira vez, me parece, ou eu vou fazer aqui uma análise sobre o meu ponto de vista, parece-me que eu não estou aqui com critérios para dizer se é melhor, é pior, é a mesma coisa, não é por aí. É um pensamento, pensando o que pode vir. O novo governo, o novo governante, o presidente eleito Jair Bolsonaro, neste momento ainda não completou a equipe, mas já deu sinais do que poderá ser o governo dele. Sem dúvida nenhuma, será muito diferente dos governos anteriores, seja do presidente Michel Temer, que fica no palácio até o final do ano, seja dos governos do PT e mesmo dos governos do PSDB. Todos esses têm um viés, tanto o PSDB quanto o PT, um viés, o PT mais e o PSDB um pouco menos, digamos mais light, um viés social e tal. E todos esses anos de governo, que foram mais de 20, acho, né? Digamos assim que não se esforçaram muito para atender algumas das necessidades que eu ouço e que eu recebo pessoas aqui que falam isso, atenderam os anseios do agronegócio. Por outro lado, o agro tem sustentado o Brasil, né? Não é uma relação muito justa. Os governos não atendem todas as reivindicações do pessoal do agro e o agro, mesmo assim, vem carregando o Brasil nas costas há muito tempo. Até quando o PIB caiu em 2 anos aí, acho que mais de 6%, 7%, o único setor na economia que não caiu, muito pelo contrário, subiu, foi o agronegócio, sem falar das exportações e etc, etc, etc. Isso tem a ver, inclusive, os políticos talvez não deem muita oportunidade, não enxerguem muito bem isso. Eu volto já já a falar do novo governo, mas existe um negócio que a agricultura, o agronegócio é responsável, que chama-se segurança alimentar. O que é a segurança alimentar, se é que tem alguém aqui que não sabe? Sei lá, por exemplo, no Brasil consumimos por ano, nós brasileiros, perto de 3 milhões de toneladas de feijão, né? Que é o que o país produz. Consumimos X toneladas de açúcar. Nossos carros consomem bilhões de litros de etanol, que não é alimento, mas enfim. E os alimentos em geral, arroz, 10 milhões de toneladas, e por aí vai, milho, um monte de tonelada, porque além do milho para a produção de produtos alimentícios,
próprios, como óleo de milho, farinha de milho, etc, etc. O milho alimenta os milhões de suínos, bilhões de aves e outros milhões de cabeças de gado. Então, o que é segurança alimentar? Segurança alimentar são pequenos estoques, não precisa ser total, mas estoques que o governo deve ter em mãos. Por quê? Para se houver uma crise, uma catástrofe, o que seja, nós, o povo brasileiro, não fiquemos sem comer. Todos os países inteligentes fazem estoques e não divulgam exatamente os estoques que têm, até porque são estratégicos, por isso que chama segurança alimentar. Uma época, já faz algum tempo, comentava-se, porque ninguém sabia ao certo, não existia um documento dizendo isso naquela época, que os Estados Unidos são um grande produtor de milho, 380 milhões de toneladas, é o maior do mundo. O Brasil está chegando em 100, a China produz mais de 100, 130, 140. O Brasil é o terceiro maior produtor de milho e o quarto, se não me engano, é a Argentina. Então, numa época comentou-se que os Estados Unidos tinha guardado nos seus armazéns subterrâneos, ou sei lá onde, uma safra inteira de milho, quer dizer, quase 400 milhões de toneladas de milho. Por quê? Até porque os Estados Unidos costumavam entrar em guerras, né? Num momento de excepcionalidade, você precisa, em primeiro lugar, alimentar os seus cidadãos, né? Então isso chama-se segurança alimentar. E os políticos brasileiros têm a impressão que não se dão muito conta disso. Bem, voltando ao janeiro, que vai ser o começo do novo governo, na área específica que interessa a você, produtor, exportador, comprador, enfim, a você que está envolvido aí com o agro, o novo presidente já escolheu a ministra da Agricultura, Abastecimento e Pecuária. É a deputada federal pelo estado do Mato Grosso do Sul, Tereza, agora me fugiu o sobrenome dela. Bom, mas enfim, a deputada é do DEM do Mato Grosso do Sul. E a deputada, ela foi presidente ou diretora, ou presidente da Frente Parlamentar da Agricultura, que é uma união de deputados que formam essa Frente Parlamentar da Agricultura, de partidos variados, e é uma grande frente, talvez a maior frente parlamentar que nós temos no Congresso Nacional. Então é poderosa, porque ela tem muitos votos. Mesmo assim, nem sempre consegue impedir algumas medidas que não são muito favoráveis ao agro. A Tereza é uma mulher que conhece o agro, é ligada ao setor, o trabalho dela na frente é elogiado por muita gente e tem umas visões pró-agricultura, diria assim, para ficar bem superficial. Então, não é uma nomeação que eu tenho ouvido qualquer tipo de crítica, muito pelo contrário. E já nas primeiras declarações dela, ela tem se mostrado favorável a algumas demandas do setor. Bem, vamos a um pequeno intervalo e eu volto já já com mais informações para vocês. Até já. Olá, estou de volta ao programa Mercado Futuro, eu sou o Resch e eu estava falando antes do intervalo do novo governo, que vai ser diferente tanto em relação aos do Partido dos Trabalhadores, quanto do Partido da Social Democracia Brasileira, PSDB. E por quê? Porque se esses dois partidos são tidos, é um termo meio gasto, como meio de esquerda, digamos assim, o governo Jair Bolsonaro, ao contrário, seria mais à direita. Para você entender politicamente esquerda e direita, só tem um jeito que eu conheço. Leia o sociólogo italiano, tem livros dele em português, um livrinho pequeno, muito interessante, sobre por que surgiu essa direita e a esquerda. É a melhor maneira que eu entendo de
que eu compreendo, uma maneira mais eficiente para entender o que são esses movimentos políticos. Portanto, o do próximo governo será à direita. O agro, ou os participantes do agro, têm a fama de serem mais à direita do que à esquerda. Portanto, imagino eu que o próximo governo, pelo menos no começo aí do ano que vem, será um governo que não apenas não atrapalhará de hipótese alguma o agronegócio, como atenderá antigas demandas do setor. E eu vou dar um exemplo para passar algumas informações sobre o mercado para vocês, sobre alguns produtos, especialmente milho, soja, café e boi. Eu vou falar hoje, mas daqui a pouco. Então, por exemplo, nas primeiras declarações da futura ministra da Agricultura, ela já se manifestou para dar um exemplo de como vai mudar. O governo será diferente dos anteriores. Vejam bem que eu estou medindo as palavras, nem estou dizendo melhor, pior, médio, a mesma coisa. É uma análise com um certo distanciamento. Por exemplo, em 3 coisas ou 2 coisas que ela já falou que dão caráter das mudanças. Primeiro é que ela acha que para aprovação de uso de medicamentos defensivos na lavoura brasileira, que os registros para esses produtos entrarem no Brasil levam anos. Aí eu concordo um pouco com ela. Também acho que a burocracia do Brasil exagera nessa questão de liberar o uso de um produto. A lavoura, a agricultura, como vocês sabem, um exemplo é esse, quer dizer, vai haver troca de governo, quem pode, não sabe se investe, fala, vou esperar janeiro para ver o que vem por aí. Comprar imóvel ou fazer aplicação também, o empresário espera. O agricultor, como vocês sabem melhor do que eu, não espera. Ele não pode ficar esperando a eleição para dizer se planta ou não planta. Tanto que a eleição foi em outubro e a grande safra brasileira do ano que vem, a maior safra brasileira, que é a safra de verão, quando teve eleição já estava plantada. Independente de quem ganha, o agricultor não tem essa maleabilidade que existe em outros setores. Bom, não vou investir, não vou contratar agora, esperar um novo governo, não vou vender essa casa, não vou vender o carro. Todo mundo que tem esse tipo de dilema pode esperar 1 mês ou 2 a mais. O agricultor não, ele planta. Então, na questão dos defensivos, por exemplo, a deputada, a futura ministra, é favorável a um procedimento mais rápido. Eu acho também que tem que fazer todos os exames necessários para ver toxicidade, se o produto é usado em outros países do mundo. Tudo direito, ninguém está pedindo para fazer nenhum trambique. Agora, levar anos para aprovar um produto, quando a agricultura, nós já tivemos vários exemplos, a Helicoverpa foi uma, e não tinha produto para usar por uma praga, porque essa burocracia é lenta, então ela já se posicionou a que o processo seja mais rápido. Vamos ver se estando no governo, lá no Ministério da Agricultura, se a deputada Tereza consegue alterar alguma coisa, porque não é diretamente o ministério que ela vai comandar. Isso tem Anvisa, tem Ministério da Saúde, tem IBAMA, enfim, tem uma série de coisas. A mesma postura se vale para as questões de licenciamento, quer dizer, de permitir o uso da terra e tal. É muito complicado isso tudo no Brasil. Apesar de ter um código florestal extremamente rigoroso, rígido, mas mesmo assim a burocracia brasileira, haja paciência. Aliás, numa recente entrevista do presidente que vai terminar o seu mandato agora no dia 31 de dezembro, Michel Temer, perguntaram para ele o que ele aprendeu como presidente
Foi a revista Época, do Grupo Globo. O que ele aprendeu estando lá com o presidente da República? Ele disse que ter paciência, aprendeu a ter paciência. Para produzir no Brasil, para mexer no agro brasileiro, tem que ter muita paciência. Não precisa ser presidente. Bom, e por último, nessa coisa da terra, eu acredito que a deputada vai tentar influenciar essa coisa de investimento estrangeiro. Também é muitíssimo complicado esses investimentos no Brasil. E por último, que aí já não é uma questão nova, mas é uma demanda fortíssima do setor. Vocês que me acompanham aqui no programa sabem que eu tenho falado disso com muita frequência. O agro brasileiro está atingindo um nível altíssimo, moderno, enfim, tá top, como os melhores países do mundo, né? Produtores de alimentos. O próximo passo, isso é a minha opinião, a única coisa que é manco, a perna manca nesse tripé, ou sei lá, que sustenta o agro nacional, é o seguro rural. Uma atividade com tamanho risco, tem influência de dólar, tem influência de renda, tem barreiras da exportação. É uma atividade de um risco enorme, sem falar de chuva, de seca, de geada, de granizo. Não vou chover no molhado. E não tem o seguro rural eficiente. O valor bruto da produção brasileira, dentro da porteira, segundo os órgãos oficiais, acho que já está em 600 bilhões de reais, se não mais. Não pode, um negócio de 600 bilhões de reais não pode ter uma verba para o seguro rural de 400 milhões. É ridiculamente pequeno o dinheiro que o governo coloca no seguro rural. Porque o seguro rural, isso é no mundo. O prêmio do seguro rural é subsidiado, sim, pelo Estado, pelo governo. Estados Unidos é assim, União Europeia é assim, enfim. O prêmio que você paga para fazer um seguro, quem tem carro sabe do que eu estou falando, o prêmio para o agricultor segurar, garantir sua renda, se houver uma intempérie, o prêmio tem uma ajuda, sim, do governo, é um subsídio. No caso dos Estados Unidos da América do Norte, lá onde temos o senhor Donald Trump como presidente atualmente, esse seguro, em alguns casos, chega, o prêmio, o subsídio ao seguro do agricultor chega a mais de 90%. Não estou falando disso para o Brasil, mas tem que ter. E 400 milhões é ridículo. E a deputada, futura ministra, já se posicionou dizendo que esse valor para o seguro é muito pequeno e que tem que ser mais. Concordamos nisso. Bom, vamos a um outro intervalo e no último bloco, cotações de alguns produtos e esse que eu falei para vocês aí. Soja, milho, boi e café. Até já. Ok, estou de volta. E agora, depois de falar o que eu acho que vem por aí a partir de 2019, eu acho que para o agro pode ser positivo. Vamos ver. Vamos usar algumas informações de mercados. As soft commodities, como são conhecidas esses produtos. Bem, semana passada para o café foi uma semana meio morta, porque teve feriado nos Estados Unidos e feriado aqui no Brasil, né? Na terça-feira, dia 20. E os preços do café não estão estimulando nenhum produtor a vender. Quem pode, não vende. Evidentemente que todo ano o Brasil, todo mês, o Brasil exporta 3 milhões de sacas, ou um pouco mais, um pouco menos. Evidente que tem negócio com café todo dia, né? Porque de onde sai esses 3 milhões de saca, o consumo nosso doméstico e tal. Mas o produtor que pode está vendendo única e exclusivamente para sobreviver, quer dizer, pagar as contas, cumprir compromisso, porque os preços não estão estimulantes. Vocês terem uma ideia, os finos e extrafinos da Mogi Minas valem até R$ 450, segundo o escritório Carvalhais.
Os de boa qualidade, duros bem preparados, 435. Os duros e fracos, 420. Riados, até 410. Bebida Rio, 390. Consumo duro, 380. E o consumo riado, R$ 370. O produtor não está gostando nada desses valores. E o cereja descascado, é aquele que originalmente era muito feito em Minas, hoje já é feito no Brasil inteiro, vale até R$ 460. São preços inferiores ao ano passado e uma época teoricamente boa para vender café para o brasileiro é esta época do ano, porque acho que até esse mês aqui praticamente é o Brasil que tem produto para vender, para exportar para o mercado interno. E agora, no final do ano, acho que entre os países da América Central, Colômbia e os países da América Central. Mas esse ano a cotação, seja pelo dólar, seja pela guerra comercial norte-americana com a chinesa, enfim, seja pelo momento político que já passou, a eleição já terminou, o fato é que o mercado de café continua bastante fraco. A Green Coffee Association, a GCA, lá dos Estados Unidos, disseram que os estoques americanos de café verde estão em 6 milhões e quase 6 milhões e 200 mil sacas. 1 milhão e 500 de arábica e... dá isso. E no final, dia 19 de outubro. Isso significa uma baixa de quase 300 mil sacas em relação a setembro de 2018, né? Quer dizer, um mês antes, pouco mais do que um mês antes. Enfim, esse é o mercado. Agora o consumo no hemisfério norte costuma aumentar, melhorar, por quê? Porque é frio, chega o inverno e o pessoal do hemisfério norte acaba consumindo um pouco mais de café. Então, o mercado de café é isso aí o que temos. Bem, aí vou falar para vocês um pouco sobre uma questão da soja, que é a seguinte. A soja na Bolsa de Chicago, na última semana, você pegar janeiro do ano que vem, estava $8,74 o bucho. Pegar janeiro de 2020, daqui um ano, né, depois, está $9,36 o bucho. E aí vai, 8,74, 8,88, 9,1, 9,14 até chegar nos 9,36. O que está acontecendo? Apesar de estar esse preço lá na Bolsa de Chicago, o produtor brasileiro, por conta da guerra comercial sino-norte-americana, a soja brasileira, por enquanto, está valorizada. E estão pagando um prêmio para a soja brasileira. Ou seja, estão pagando Chicago mais um prêmio até de $1. Já chegou a $1,25, $1,30 por bushel. Então, está praticamente $10, até um pouco mais do que $10 o bushel para o produtor americano, o produtor brasileiro. Lembre-se que agora, neste mês que nós estamos vivendo, entra a safra americana, que é não sei se vai ser a maior do mundo, porque a brasileira também tem crescido muito, mas ou é a primeira ou é a segunda lugar. Então há uma forte pressão exercida pelo mercado americano, mas por enquanto é isso. No mercado físico brasileiro, evidentemente agora os silos, né, os armazéns já estão esperando a soja da safra 2018-2019. Mas mesmo assim, cadê aqui? Eu perdi aqui. Eu não trouxe a soja brasileira. Bem, a soja no Brasil está com preço... Tá aqui. Paranaguá, por exemplo, R$ 83,50 segundo a AG Rural. Em Sorriso, a mesma soja, R$ 65,00. Campo Grande, 74. Só para dar algumas praças. Bem, no caso do milho, o Brasil deve ter uma safra maior de milho
na safra 18/19, a próxima que já está plantada, né? Neste momento, o milho é um produto absolutamente estratégico para o Brasil, como já vimos há alguns anos. Neste momento, só para você ter uma ideia, digamos que é um período de entre-safra, se bem que colheram a safra de inverno, mas já deve estar sendo bem comercializado. Paranaguá, no Paraná, no Porto, R$ 35 é o que vale uma saca de milho em lote hoje. Campinas, que é a praça formadora do preço, a mesma saca é cotada a R$ 36,00, CIF, lembrando isso. E para pegar uma praça no Mato Grosso, em Tangará da Serra, por exemplo, a mesma saca está valendo R$ 19,50, quase R$ 20. Bem, e para a gente finalizar o programa, o mercado do boi. Bem, uma informação é que alguns frigoríficos, estão com escalas um pouco mais alongadas. Então, eles estão testando o preço, abaixando o preço, porque eles têm escalas um pouco maiores. Nos outros, tem que aumentar o preço para conseguir comprar boi. É assim que funciona o mercado. Bem, vamos a alguns preços aqui de arroba. Arroba em Araçatuba, aqui no estado de São Paulo, é cotada a 140, praticamente R$ 149. Em Campo Grande, R$ 144. Se você pegar Pará, por exemplo, que é um estado grande produtor, Redenção, por exemplo, R$ 133 arroba, e Marabá, 134. Bem, eram essas informações que eu tinha para você. Espero que você tenha gostado do programa. Lembre-se que esse programa vai para o canal do YouTube, lá ficará à sua disposição. E até amanhã. Amanhã tem mais programa. Obrigado pela atenção. Até lá.